Graça e paz, igreja de novo. Como os irmãos já sabem, meu nome é Rafael Martins Lima, sou da Igreja Batista de Brasil Novo. Sou filho do João Frutuoso, que está ali sentado, e filho de uma linda mulher que ficou em casa, que é minha mãe. Lógico que ela é minha mãe. Mas o nome dela é Lília Martins Pereira Lima. Ela é uma mulher incrível. Pena que ela não pôde vir por causa que ela trabalhou muito hoje e teve que ficar em casa para descansar. Passando um pouco mal também. Eu confesso aos irmãos que eu tive poucas experiências em passar a palavra em púlpito. A experiência que eu tive foi em Anapu, que eu dei uma palavra lá, e em algumas igrejas da congregação da Igreja Batista de Brasil Novo. Nunca tinha vindo nessa igreja, confesso que estou bastante feliz de conhecer os irmãos e que nós possamos escutar da palavra de Deus. Eu espero que eu consiga terminar a palavra antes de ter um ataque cardíaco, porque o coração está batendo muito forte de nervosismo, mas com fé em Deus nós vamos conseguir. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Amém? Diz o seguinte: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, do procedimento, do amor, na fé e na pureza. Beleza. Primeiramente, vamos nos encontrar aqui nesse texto. O apóstolo Paulo escreve aqui a Timóteo, um jovem que estava em Éfeso. E nessa passagem da Bíblia, Paulo ele dá instruções a Timóteo de como ele pode ser um bom servo de Deus, mesmo sendo jovem. E ele diz: seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, do amor, na fé e na pureza. O interessante é que, apesar desse texto escrito faz tempo e aparentemente ser direcionado a Timóteo, nós, jovens, nos dias de hoje, podemos pegar e colocar nas nossas vidas. O texto ele já começa dizendo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Timóteo, ele era um jovem. Ele estava em um trabalho de evangelização lá em Éfeso, cuidando da igreja de Éfeso, apesar de ser jovem. E esse começo do texto que diz: ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, eu acho bastante interessante, justamente por isso. Ninguém o despreze pelo fato de ser jovem. Algumas pessoas têm um pensamento na cabeça que é necessário atingir uma certa idade, atingir um certo nível financeiro, atingir ter cursos, ser pastor, para poder ser usado por Deus. E não é bem assim. Deus ele usa todo mundo no tempo certo. Ele pode usar tanto um adulto, pode usar tanto um velho e pode usar tanto um jovem. Ninguém o despreze pelo fato de ser jovem. Um jovem pode ser usado por Deus. A Bíblia relata diversas pessoas, diversos jovens que foram usados por Deus. A Bíblia fala de Timóteo, de Davi, de Samuel, de José, de Joás. Joás tinha 7 anos quando se tornou rei de Jerusalém. E Josias tinha 8 quando se tornou rei. A Bíblia ela cita diversos, mas muitos jovens que foram usados por Deus. E nós, jovens, hoje, podemos ser usados por Deus. Todos esses jovens que eu citei aqui fizeram a diferença na geração dele. E hoje, nós jovens devemos fazer a diferença na nossa geração. Sabe quando o pastor diz o seguinte, o pastor, um irmão, cuide dos nossos jovens porque eles são o futuro da igreja. Está correto, nós somos o futuro da igreja. Porém, nós também somos o presente. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E hoje em dia, nós devemos fazer a diferença na nossa igreja, na nossa geração. Devemos fazer a diferença na nossa cidade. E eu, particularmente, Rafael, eu vim entender isso há um tempo atrás.
que eu devia fazer a diferença na minha igreja, que eu devia fazer a diferença na minha geração. Eu sempre fui um jovem extremamente desligado da igreja. Eu não era ligado à igreja. Eu ia para a igreja, eu sentava no banco e eu assistia o culto como se o culto fosse para mim. Entende? Eu entrava pela porta, sentava na cadeira, olhava para frente e pronto. Só à frente. Não olhava nem para o lado, nem para o outro, nem para trás. Não cumprimentava meu irmão, sentava no banco, olhava para frente, assistia o grupo de louvor louvar, eu não louvava. Assistia o irmão orar, eu não prestava muita atenção, não orava a Deus. E eu assistia o pastor pregar apenas, como se o culto fosse para mim e não para Deus. Eu era esse tipo de jovem, eu não queria estar me relacionando, eu não queria estar no trabalho da igreja. Até que eu entrei no trabalho, no primeiro grupo de PGM, primeiro grupo de pequeno grupo multiplicador. E eu não queria participar, é claro. Eu participei por conta que meu pai e minha mãe foram junto comigo e eu tive que participar. E lá nesse grupo, eu comecei a entender o que de fato eu devia fazer na igreja. Eu comecei a ter responsabilidade lá dentro. Eu ficava responsável pela oração. Eu tinha que me preparar para a oração. Eu fiquei responsável pelo louvor. Eu tinha que me preparar para o louvor. Eu fiquei responsável pelo levar o lanche. Eu tinha que me preparar para levar o lanche. E a partir dali, eu comecei a entender que eu devia fazer a diferença na minha igreja e na minha cidade, com o auxílio do pastor. A partir dali, eu entrei no grupo de louvor, comecei a tocar no grupo de louvor. Eu entrei na comissão de limpeza da igreja, limpar a igreja. Eu comecei a fazer trabalhos na igreja, junto com o pastor, junto com os outros jovens, porque eu entendi que eu devia fazer a diferença ali naquele local. Como jovem, eu devia fazer essa diferença na minha cidade. E nós devemos fazer essa diferença. O engraçado é que na minha igreja, a minha igreja sempre foi um tempo de pessoas mais velhas. E nós começamos os jovens que estão lá inseridos na igreja, começamos a perceber que nós estamos fazendo a diferença porque tem mais jovens na igreja. A partir do nosso entendimento de que nós devíamos evangelizar, que nós devíamos fazer diferente, nós começamos a trazer mais jovens para a igreja. E hoje a nossa igreja tem um número não tão grande de jovens, mas comparado a antes, muito, muito melhor. E o texto aqui de Timóteo, que Paulo escreve, ele nos dá características para podermos fazer essa diferença na nossa geração. A primeira característica que ele passa é fé. Eu gostaria de pedir para que algum irmão abrisse a Bíblia em 1 Samuel, do capítulo 17, versículo 37 ao versículo 37, versículo 33 ao versículo 37, por favor. Enquanto esse irmão abre a Bíblia aí, eu peço para que outro irmão abra a Bíblia em 1 Samuel, capítulo... Rapidinho. Peço para que o irmão abra em Gênesis, capítulo 39, do versículo 7 ao versículo 12. E outro irmão abra a Bíblia em Não, são só esses mesmos, desculpa, só esses mesmos. 1 Samuel 17, versículo 37, versículo 33, e Gênesis, capítulo 34, versículo 7 ao versículo 12. O irmão que abriu aí em 1 Samuel 17, versículo 33, pode estar lendo, por favor? Versículo 33 ao versículo 37. Foi? Do 33
33 ao 37. Amém. Amém. O legal aqui é que nós podemos citar essas características que Paulo escreveu a Timóteo usando um jovem da Bíblia. E na fé, a característica fé, nós podemos usar Davi. Davi, ele era o mais novo de todos os seus irmãos. Enquanto os 3 irmãos mais velhos de Davi iam para a batalha, ele ficava lá no pasto cuidando das ovelhas do seu pai. Até que um dia, Davi tem que levar comida, mantimentos a seus irmãos lá no campo de batalha. E Davi vai lá e encontra uma cena bastante inusitada, que é um homem de 3 metros de altura desafiando o exército israelita e desafiando Deus. E todos os marmanjos grandes, fortes do exército israelita estavam com medo e fugiam. Não queriam lutar contra Golias. E Davi, um jovem rapaz, a Bíblia diz que ele só tinha boniteza, só era bonito, talvez era mais baixo e tão magro como eu, e ele falou: não, isso não está certo, eu vou enfrentar Golias. Davi era jovem, Davi era apenas um jovem, e teve fé para ir enfrentar aquele desafio. Apesar de ser jovem, Golias ter o dobro, o triplo da sua altura e ter muito mais experiência em combate, Davi, mesmo jovem, mesmo novo, foi enfrentar esse desafio. A Bíblia diz aqui que Saul, o rei de Israel, falou para Davi: você não pode lutar contra esses filisteus, você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira. Eu pergunto, apesar dessa fala de Saul, Davi foi para trás? Não. Davi não deixou se desprezar por ser jovem, mas ele respondeu a Saul: o Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Davi teve fé em Deus e foi contra aquele desafio. Nós jovens, hoje em dia, nós jovens, nos tempos de hoje, devemos ter fé em Deus e temos que enfrentar todos os desafios. Não é porque você é jovem que você não pode orar na igreja. Não é porque você é jovem que você não pode assumir uma frente de um trabalho na igreja. Não é porque você é jovem que você tem que botar dificuldade de passar uma palavra ou então de tocar um hino, de cantar a Deus. Davi, mesmo ele não tendo experiência alguma em campo de batalha, mesmo Davi sendo um jovem, ele teve fé em Deus e foi enfrentar aquele desafio. Mesmo parecendo impossível, Davi ganhou aquele desafio, Davi conseguiu aquele desafio, com a ajuda de Deus, porque ele teve fé. E nós jovens devemos ter fé e devemos enfrentar os desafios que a igreja nos apresenta, os desafios que o mundo nos apresenta contra nós. Sabe, quando eu comecei a tomar liderança do PGM, jovem, eu encontrei um desafio bastante grande na minha vida, que foi quando eu comecei a ser líder do PGM. Eu também comecei a trabalhar no escritório de contabilidade e eu também comecei a estudar no ensino médio. Então eram 3 experiências novas para mim. A primeira era emprego, trabalho, compromisso no trabalho. A rotina de estudo mudou. Eu entrei no médio, não estava acostumado com aquela rotina, um pouco mais pesada, e eu comecei a liderar o PGM Jovem durante a noite, além do Ministério de Louvor e além de outros compromissos que eu tinha na igreja. E eu me senti bastante pressionado, eu me senti bastante, talvez cansado, mas ao ponto de uma noite quase chorar. Mas eu conversei com meu pai, e meu pai me orientou. Ele falou: Rafael, tem fé em Deus.
Não é porque você trabalha de manhã, não é porque você estuda de manhã, trabalha à tarde, que você não deve fazer as obras de Deus. E eu tive fé em Deus. E graças a Deus, o trabalho com jovens da igreja prosperou bastante. Estamos fazendo a diferença. Cada jovem está fazendo diferença lá na igreja. Nós jovens devemos ter fé em Deus e devemos enfrentar os desafios que aparecem para nós. Seja cantar um hino, seja dar a palavra, seja participar de um trabalho de evangelização, seja de louvar no banco, seja de sair evangelizando cada jovem, cada pessoa mais adulta. Nós devemos ter a fé em Deus e sair enfrentando os desafios, porque Davi teve fé em Deus e enfrentou o desafio que parecia impossível, que era derrotar aquele gigante. A segunda característica que Paulo diz a Timóteo, que nós devemos aplicar na nossa vida hoje, é o procedimento. Lá em Samuel 2, versículo 22 ao versículo 25, diz o seguinte: Ele já estava muito velho. Ele ouvia falar de tudo que os seus filhos faziam aos israelitas, e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então ele disse: Por que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer as coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Mas eles não ouviram o pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, tanto o Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Procedimento. Quando eu li isso e coloquei aqui na mensagem, eu confesso que eu já tive que pesquisar, porque procedimento, o que seria procedimento? E não é nada mais, nada menos do que bom testemunho. É necessário um jovem ter bom procedimento. Como é que nós temos agido no meio dos nossos amigos? Como é que nós temos agido no meio da nossa família, na nossa escola, na nossa faculdade, fora da igreja? Como nós temos agido? Será que o nosso procedimento tem sido bom? Será que eu só sou o jovem cristão aqui dentro da igreja, ou será que eu sou lá fora também? A Bíblia nos apresenta Samuel. Diz aqui que Samuel era bem visto por todos que rodeavam ele e tanto pelo Senhor. Tem uma questão interessante aqui na história de Samuel, é que ele cresceu com Eli e seus 2 filhos. O exemplo que Samuel teve dentro do lar dele, dentro do local onde ele estava, foi um mau exemplo. Os filhos de Eli, eles não faziam as coisas mais corretas. Na realidade, eles faziam as coisas mais horríveis e mais repugnantes que vocês podem pensar. E Davi tinha eles como referência ali. Eram os irmãos mais velhos de Davi, e Eli era o pai de Davi, a pessoa responsável por Davi. E todos eles agiam de um mau procedimento. E apesar de Davi crescer naquele ambiente, Samuel crescer naquele ambiente, Samuel ainda não se corrompeu. Samuel, apesar de olhar para aquelas pessoas que deviam ser o exemplo na vida dele e ver eles fazendo coisas erradas, Samuel não foi fazer aquilo. Samuel se conteve com Deus, fazendo as coisas certas, tendo um bom procedimento. Muitas vezes, diversas vezes na nossa vida, nós vamos nos deparar com pessoas que deveriam ser um exemplo bom para nós, fazendo coisas erradas. Mas, como Samuel, nós temos que saber o que agrada a Deus e o que não agrada, e devemos agir da forma que agrada, que nós possamos ter bom procedimento, tanto na igreja, aqui no templo, como na escola, no meio dos amigos, no trabalho, no namoro, na família, na forma que nós agimos, no que nós pensamos, no que nós falamos. Se nós não tivermos bom procedimento, é muito difícil nós conseguirmos fazer a diferença na nossa geração e conseguimos fazer a diferença na nossa igreja, na nossa cidade.
característica aqui que Paulo escreve a Timóteo é a pureza. O irmão que abriu em Gênesis 39, do versículo Gênesis 39, versículo 7 ao versículo 12. Pode estar lendo, por favor? E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma casa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu um certo dia que veio a casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. Amém. Paulo escreve a Timóteo dizendo para que ele pudesse ser um bom servo de Deus, ele manter a pureza dele. Nós encontramos de exemplo na Bíblia, desse lado da pureza, José. José, ele servia a Potifar, na casa de Potifar, e pensa na tentação que José passou. Aqui diz que todos os dias a mulher de Potifar ia até José e se oferecia a ele, pedia para que ele pudesse deitar na cama dela. Porém, José, aquele jovem, ele não fazia isso, ele não queria isso, porque ele sabia que ele estava errado. A Bíblia diz aqui no versículo 10 o seguinte: todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. No versículo 12 diz: então ela o agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. José todos os dias sofria tentação. Todos os dias sofria aquela proposta para o erro. Mas a Bíblia diz que José fugia, José escapava, José evitava estar ali. Diversas vezes na nossa vida de jovens nós vamos sofrer tentações. Nós vamos receber propostas, vamos receber tentações que nos induzem ao erro. Porém, nós temos que ser que nem José e dizer não a isso. Devemos evitar isso. Como é que tem sido a sua vida nessa questão de pureza? Será que você tem conseguido dizer não às coisas que desagradam a Deus? O fato de José resistir a essa tentação da mulher de Potifar fez com que futuramente ele conseguisse alcançar um cargo dentro do reino do Egito. E ele fez uma diferença gigantesca para aquela geração, porque ele conseguiu salvar diversas pessoas da fome, tanto no Egito como em Israel. Tudo isso porque José resistiu à tentação, resistiu e foi puro. José fez uma diferença em toda a geração dele. Nós jovens devemos ser puros. Nós jovens devemos fugir das coisas que vêm para nos tentar, das coisas que vêm para nos induzir ao erro. Deus, Ele quer usar todos os jovens, mas para podermos ser usados por Deus, nós devemos seguir essas características. Nós devemos ter a fé de Davi, nós devemos ter o bom procedimento de Samuel, e devemos ter a pureza que José teve. Porém, existem vários fatores que nos impedem de ter essas características. Existem diversos fatores no nosso dia a dia que nos impedem de ter fé. Existem diversos fatores na nossa vida que nos impedem de ter um bom procedimento e de manter a nossa pureza. O primeiro fator que eu queria destacar aqui é a amizade com o mundo. Na nossa vida, ao decorrer dela,
nós vamos conhecer muitas pessoas, muitas. Na escola, na faculdade, no trabalho, numa lanchonete, no cinema, em todos os lugares nós vamos estar conhecendo pessoas. E muitas dessas pessoas, elas começam a fazer parte da nossa vida. A questão é que a gente tem que saber distinguir quem dessas pessoas, quem desses nossos amigos, quem dessas pessoas que estão nos nossos relacionamentos estão acrescentando positivamente para a nossa vida e quem estão acrescentando negativamente para a nossa vida. Eu mesmo, eu tenho amigos, conheço pessoas que já disseram diversas vezes para mim: rapaz, tu é tão jovem, larga dessa bobagem de estar na igreja, vai curtir a vida, vai aproveitar a vida. Entende? Uma vez eu estava na escola, um amigo chegou para mim: Rafael, bora ali. Oi, com a garrafa de Beto Barreiro, me oferecendo para beber. Eu percebi: nossa, aqui está errado. Nós temos que tomar cuidado com as amizades que nós fazemos pela seguinte questão: se nós somos seres sociais, então nós buscamos pessoas para nos socializar, e através disso nós fazemos atividades junto com aquelas pessoas. Se eu estou inserido em um grupo, eu tenho um relacionamento muito forte com pessoas que pensam totalmente diferente que a Bíblia ensina, que pensam totalmente errado, que pensam totalmente, tem um pensamento totalmente pecaminoso, e você sabe disso, é muito provável, é bem mais fácil você ir a atividades erradas com aquelas pessoas. Da mesma forma que se nós estivermos inseridos em um grupo de pessoas com pensamentos mais corretos, nós vamos fazer atividades mais corretas. O jovem nessa situação de amizade com pessoas que pensam ao contrário da Bíblia, ele não deve ser aquele Maria vai com as outras. Ele tem que saber que uma coisa agrada a Deus e outra não. Se eu vejo que aquela atividade, aquele grupo está fazendo, aquela conversa que aquele grupo está fazendo, aquele encontro que o grupo está marcando é errado, eu não devo participar. Eu devo fugir. Eu devo ser diferente daquilo. Eu devo ser diferente daquela amizade, para eu poder fazer a diferença na minha geração, na roda dos meus amigos, na roda da cidade, e fazer a diferença no lugar onde você está inserido. Então, um ponto que pode nos prejudicar, até as características que Paulo diz, é a amizade com o mundo. A outra questão que pode nos prejudicar é a banalização da sexualidade. Lá em 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 18 ao versículo 20, diz o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, use um corpo para a glória dele. Hoje em dia, nós vivemos um mundo onde a sexualidade, a imoralidade está bastante exposta, tanto em propagandas de internet, como na própria cidade, conversas que nós temos, redes sociais, internet. Todo lugar que você for vai ter uma coisa puxando para o lado imoral. E principalmente os jovens têm acesso a essas coisas, pela questão de ele estar mais ligado à internet, mais ligado às redes sociais. A sexualidade, ela é exposta para poder segurar a pessoa aquilo e ativar o estado pecaminoso e carnal daquela pessoa. Existem jovens que têm acesso a todo esse tipo de coisa, e o jovem ele deve saber que aquilo não agrada a Deus. É necessário a gente filtrar o que a gente anda vendo. Sabe aquela música que você escuta? O que tem na letra daquela música? É um conteúdo imoral? É um conteúdo que
te faz ter pensamentos errados? Aquele filme que você assiste, o que tem no conteúdo daquele filme? A série que você assiste, as conversas que você anda tendo, o que tem ali dentro? É necessário a gente filtrar o que a gente escuta, o que a gente fala, o que a gente vê. Quando você tem acesso àquilo e não busca fugir daquilo, não busca parar de acompanhar aquilo, aquela questão vai começando a entrar na sua cabeça, fica lá dentro da sua cabeça e você começa a achar normal. Muitos jovens, eles começam a fazer aquelas práticas mundanas, aquelas práticas podres, pelo fato de entrar na cabeça que aquilo é normal. Então vamos começar a filtrar o que a gente anda vendo, o que a gente anda escutando, o que a gente anda falando. Uma estatística apontada entre jovens, lá para o ano de 2010, que entre jovens evangélicos de 16 a 24 anos, 45,43% das experiências sexuais ocorreram antes da conversão evangélica. Antes, 45,43%. Isso significa que 54,57% dos jovens que tiveram experiências sexuais ocorreu após a conversão evangélica. O que é isso? Entende? O jovem conhece a palavra, vai cair nisso. O que a gente pode fazer para evitar isso? É justamente filtrar as coisas que nós estamos vendo, filtrar as coisas que nós andamos escutando e saber que a imoralidade é desagradável a Deus. Paulo, em 1 Coríntios, é bem específico. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, use o seu corpo para a glória dele. Gente, é extremamente preocupante, porque se nós não tomamos cuidado com o que a gente vê, com o que a gente fala, com o que a gente escuta, o que você tem de diferente do mundo? O que você, jovem, tem de diferente das pessoas, dos seus amigos que não conhecem a palavra de Deus? O que você pode fazer ali? Não tem como você chegar para o seu amigo e falar: olha, vamos para a igreja, e o seu amigo vai para a igreja, você leva esse amigo para a igreja, aquele jovem para a igreja, e o pastor começa a pregar tal coisa errada, tal coisa errada, tal coisa errada. O teu amigo para e pensa: poxa, mas ele faz, ele é da igreja, como isso é errado? Entende? Para nós fazemos a diferença na nossa geração, para nós fazermos a diferença na nossa cidade, no nosso grupo, é necessário a gente ter bom procedimento, é necessário a gente ter fé, é necessário a gente ter pureza. Nós temos que tomar cuidado com as amizades que nós fazemos, nós temos que tomar cuidado com o que nós andamos vendo, com o que nós andamos escutando, com o que nós andamos falando. A outra questão que pode nos impedir de ter as características que Paulo diz a Timóteo é a monopolização do tempo. Hoje, se eu perguntasse para vocês, o que vocês tiram mais tempo para fazer no dia? Não precisa responder. O que vocês tiram mais tempo para estar fazendo? O que é? Quando eu digo a monopolização do tempo, eu quero dizer que muitas vezes nós deixamos de ler a Bíblia, nós deixamos de fazer um devocional, nós deixamos de orar, nós deixamos de conversar com Deus para estar em outras situações, fazendo outras coisas. Eu quero citar aqui a questão da rede social, sei lá, vai aparecer o pai de vocês, mas é uma questão séria de ser citado. Eu tenho diversas redes sociais, eu gosto bastante de estar vendo memes, de estar vendo vídeos de entretenimento,
eu tenho minhas páginas preferidas no Facebook, eu tenho meus YouTubers preferidos também, e eu tiro tempo ali para estar me divertindo, além de estar acompanhando coisas sérias ali também. Porém, é muito necessário a gente tomar cuidado com esse tempo que nós tiramos ali. Você tem deixado de ler a Bíblia para estar ali? Você tem deixado de orar a Deus para estar ali? Eu já vi situação na igreja de o pastor estar pregando e o irmão ir para trás da igreja, ficar mexendo no celular, ficar conversando, ficar na rede social, ficar na internet, na hora do culto, na hora da pregação da palavra, na hora do louvor. O que você tem feito com o seu tempo? Você tem tirado tempo para Deus? Eu não sei se vocês já escutaram essa frase. Eu já escutei diversas vezes. Parece que tem Deus usando isso aí. E de fato, se você passa a maior parte do seu tempo ali, sem tirar tempo para Deus, você está endeusando aquilo. Qualquer coisa que você tira mais tempo, que você investe mais do que em Deus, passa a ser o seu Deus. É necessário tomar cuidado com o tempo que a gente está passando nas redes sociais, o tempo que a gente está passando em outras coisas. Claro que nós mexemos, nós nos divertimos, nós rimos ali, mas vamos tomar cuidado para não deixar de fazer as coisas que realmente importam para estar lá. O que facilita nós temos as características que Paulo diz a Timóteo a ter, é justamente o relacionamento com Deus. Mas não o relacionamento do seguinte: acordei aqui, vou abrir Salmo 117 e vou ler Salmo 117. Li Salmo 117, Senhor Jesus, muito obrigado pelo meu dia, abençoe minha vida, amém. Isso não é um relacionamento com Deus. Relacionar é ler a Bíblia, mas não um capítulo solto. Relacionar com Deus é orar a Deus, mas não uma oração de bom dia e tchau. Relacionar com Deus é se inserir no trabalho da igreja, louvar a Deus. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como tem sido a sua leitura, o seu devocional? Como tem sido o louvor que você presta a Deus? Será que você tem tirado o tempo devido a Deus? O relacionamento com Deus nos ajuda a ter todas as características que Paulo diz a Timóteo. Todas. Fé, que Davi teve. Procedimento, que Samuel teve. E pureza, que Josué teve. Vamos tomar cuidado com as amizades que nós andamos fazendo. Não deixe uma amizade errada te influenciar, mas seja diferente, influencie ela. Como você pode influenciar a amizade? Sendo diferente. Você sendo diferente no meio das pessoas que pensam de forma contra a Bíblia, você vai fazer essa diferença na igreja. Você vai conseguir chegar para ele e falar: pô, isso está errado. Isso aí está errado, porque você não faz aquilo. Vamos tomar cuidado com o que nós andamos acessando, com o que nós andamos assistindo, escutando. Existem diversos filmes bons, eu gosto de vários. Podemos até conversar sobre filmes depois, séries. Mas existem muitos filmes que puxam para o lado imoral, muitas séries que puxam para o lado imoral, muitas músicas que puxam para o lado imoral. E não é bom nós andarmos nos enchendo nossa cabeça dessas coisas. Não é bom e não devemos. Se você enche sua cabeça de coisas boas, você vai fazer, vai falar coisas boas. Se você enche sua cabeça de coisas ruins, você vai fazer e vai falar coisas ruins. A boca fala daquilo que o coração está cheio, como a Bíblia diz. Vamos tomar cuidado com a monopolização do nosso tempo. Não vamos deixar de ler a Bíblia, de conversar com Deus, para estar
em rede social, para estar em coisas que podem ficar para depois, entende? Vamos tomar cuidado com todas essas coisas. Devemos ter um relacionamento com Deus. O pastor Anderson, ele faz uma analogia direta lá na igreja. Eu gosto bastante dela. Eu tenho 2 leões. Não literalmente, é claro. Ninguém deve ter 2 leões. Até porque seria crime ambiental. Eu tenho 2 leões. Um, eu alimento todos os dias. Estou ali alimentando, cuidando, tratando. E outro, eu deixo de lado. Eu não dou comida, eu não cuido dele. Se eu pegar esses 2 leões e colocar eles para lutarem, para batalhar, quem vai ganhar? Logicamente o leão mais forte. O leão que eu estou cuidando. E na nossa vida não é diferente. Se nós alimentamos mais a nossa carne do que o nosso espírito, quando vem uma batalha entre carne e espírito, quem vai ganhar é a carne. Se nós deixamos de alimentar o nosso lado espiritual com a leitura, com a conversa com Deus, com os trabalhos da igreja, com o louvor a Deus, no momento que apareceu uma tentação como apareceu para José, é muito mais fácil de você cair. No momento que aparecer propostas das amizades do mundo, é muito mais fácil de você ceder. No momento que vem uma dificuldade, como Golias e eu, Davi, é muito mais fácil de você desistir. E o jovem que deve fazer a diferença dentro da igreja, dentro da sua geração, como Davi, como Timóteo, como Samuel, como José, ele deve fugir desse tipo de coisa. Gente, jovens, até as pessoas mais velhas, vamos ter essa preocupação, vamos ter esse cuidado, vamos investir o tempo a Deus, vamos buscar as características que Paulo diz a Timóteo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Não deixe ninguém te desprezar porque você é jovem. Não te despreze porque você é jovem. Não é porque você é jovem que você não pode exercer um trabalho. Não é porque você é jovem que você não pode tomar a frente de um ministério da igreja. Não é porque você é jovem que você não pode evangelizar. Não é porque você é jovem que você não pode cantar. Não é porque você é jovem que você não pode ser usado por Deus. Você deve ser usado por Deus e você tem que querer ser usado por Deus. Não despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra. Cuidado com o que você fala. No procedimento, haja como Samuel. Tenha bom testemunho. No amor, na fé. Tenha a fé de Davi. Tenha a fé que você pode exercer um trabalho, um cargo na igreja, fazer a diferença aqui dentro, fazer a diferença fora da igreja. E na pureza, como José teve. Amém? Eu gostei de cantar mais um cântico, que eu acredito que tem a ver com a palavra e que nós devemos, assim como a letra do hino, fazer.